Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Quem encontrou faz um barulho aí. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faça um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa, colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Senhor Deus, a tua palavra de fato não pode voltar vazia. A palavra do Senhor, meu Pai, quando é direcionada a cada um de nós, ela opera dentro, e nós vemos a transformação também do lado de fora. E nós que aqui estamos nessa noite, ó Pai, 15 anos de igreja semeando amor, nós somos gratos ao Senhor, porque não nos faltou a tua palavra, não nos faltou a tua presença até aqui, não nos faltou o teu cuidado, não houve um culto na Semeando Amor em que a tua palavra não fosse pregada. Ah, meu Pai, muito obrigado por isso, porque não falta pão na casa. Somos gratos, e nessa noite queremos provar daquilo que o Senhor já decidiu para hoje. Céus abertos sobre nós, Senhor, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Eliseu, o sucessor de Elias, né? No primeiro momento do culto, na palavra do ofertório, nós falamos acerca de Elias, a maneira em que Deus usou Elias de uma forma linda, de uma forma poderosa. Houve um momento em que o ministério de Elias vai sofrer o quê? As dores do chamado, porque chamado também tem dor, tem angústia, também tem dificuldade. Quando Deus fala, por exemplo, acerca de Saulo, quando Ananias recebe a ordem para ungir Saulo, ele vai dizer para Ananias: olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, ele vai anunciar a minha palavra para os gentios e para toda a região, e eu o farei saber o quanto há de padecer por causa da obra. Então, obra do Senhor onde só tem oba-oba, tem alguma coisa de errado. Obra do Senhor não é para trazer conforto, obra do Senhor sobretudo traz confronto. E Elias vai passar pelo período que todo aquele que é chamado por Deus para fazer a obra vai passar, o período do confronto. E é nesse confronto que Deus faz a gente crescer. Elias, é claro que cresceu, e muito depois daquilo. E no período de confronto, Elias deixa o moço dele em Berseba, vai para o deserto, deita debaixo de um zimbro, pede a Deus a morte, diz: já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Um anjo vem, toca-lhe na ilharga, acorda e faz ele comer pão e beber água que ali estava ao lado dele. O anjo trouxe. Ele come, deita, dorme novamente. O anjo insiste, toca, acorda Elias mais uma vez e diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. O texto vai dizer que Elias, com a força daquele pão, ele se levanta, caminha 40 dias e entra numa caverna. Na caverna, mais uma vez, ele se mete lá dentro, assim como o Senhor já usou a pastora aqui para falar. Elias se coloca dentro de uma caverna, só que agora Deus não manda o anjo, é o próprio Deus que desce.
Porque Deus vai perguntar para Elias na caverna: o que fazes aqui, Elias? Para Deus falar o que fazes aqui, é porque Deus também estava presente no ambiente. O que fazes aqui, Elias? O fato é que Deus faz Elias sair da caverna e diz para ele que ele ainda iria ungir rei e ainda iria ungir Eliseu em seu lugar. Saindo dali, ele encontra Eliseu, pega a sua capa, lança a sua capa sobre Eliseu. Eliseu estava cuidando de juntas de bois, haviam 12 juntas de bois, e ele estava cuidando da 12ª. Ele estava no último lugar da fila. Eliseu era o último. Elias passou por todos e jogou a capa no último, porque Deus tem dessas coisas. Deus pega quem está lá atrás e coloca na frente, pega quem está embaixo e coloca no alto, pega quem estava chorando para começar a fazer a sorrir. Deus inverte a fila. Eliseu naquele momento diz para Elias: deixa apenas eu ir em casa, me despedir de todos. Elias disse: vai, rapaz, o que tenho eu contigo? O que foi que eu te fiz para você me falar uma coisa dessa? Vai lá. Eliseu, ele vai fazer um churrasco com os bois que ele cuidava. Ele usa a madeira do aparelho do boi para acender a fogueira, ele faz um churrasco, ele se despede de todo mundo e segue o chamado, vai seguir o ministério. Ele começa a caminhar com Elias e ver a maneira poderosa com a qual o Senhor usa a vida de Elias. Quando chega o momento em que Deus vai tomar Elias, Eliseu percebe que isso vai acontecer, aí que ele gruda mesmo em Elias, a ponto de Elias dizer: fica aqui porque eu vou ali, e ele disse: vive o Senhor teu Deus, que eu não te deixarei. Eu não saio do lado do Senhor, eu não arredo o pé de perto do Senhor. Por quê? Porque Eliseu descobriu o quanto é bom andar com gente que anda com Deus. Entendeu? Como que ele vai parar de andar com Elias se ele já descobriu que Elias anda com Deus? Andar com gente que anda com Deus só me faz crescer. Então ele grudou em Elias. Aí ele chegou um momento que Elias olhou para ele e disse: me pede, o que que você quer? Ele olha, e você sabe como é que isso funciona, sabe o que aconteceu? Olha, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí Elias olhou para ele e disse: olha, você me pediu uma coisa pesada, difícil, mas vamos fazer o seguinte: se você me vir subir, aí você recebe. Ele gruda em Elias, aí de repente eles estão do outro lado do Jordão, vem uma carruagem de fogo, separa Elias de Eliseu. A carruagem não levou Elias, não, a carruagem separou Elias de Eliseu. E logo depois disso, o texto vai dizer que veio um redemoinho de vento, e Elias subiu nesse redemoinho de vento. Quando Elias começa a subir, Eliseu grita lá de baixo: meu pai, ou seja, eu estou vendo, hein? E o Senhor disse: se eu visse, eu receberia. Eu estou vendo, meu pai. O que é isso? Reconhecendo Elias como seu mentor, reconhecendo Elias como seu mestre, como seu discipulador, porque você nunca vai receber uma unção que você não honra. Eu vou repetir isso, e por favor, não estou pedindo honra aqui, mas é para você entender, porque eu tenho que te explicar a Bíblia. Você nunca vai receber uma unção que você não honra. A unção que você honra vem sobre você. Quem desonra não recebe nada. Ele honra, a honra vem sobre ele. Ele pega a capa agora recai sobre ele. E aí que começa um grande mover na vida de Eliseu. Começa um grande mover, ele vai passar pelo lado de fora de uma cidade. Os moradores da cidade saem de dentro da cidade, vão até ele e dizem assim: olha, está vendo essa cidade que a gente mora? Cidade bonita, está vendo? Quem olha diz: uau, que cidade, mas só que tem um negócio, tem morte lá dentro. A água da cidade é amarga, a gente não consegue ter paz lá dentro. Aquele povo que passava lá fora, olhava para a cidade e dizia: esse povo deve viver muito bem, mas quem estava lá dentro estava vivendo mal, porque nem tudo que parece é. Então cuidado com o que você anda desejando, cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado com quem você anda ouvindo, porque nem tudo que parece é. Tem gente que força para aparecer, mas nunca foi. Tem gente que é bom em aparecer, mas na essência não é aquilo que parece ser. A cidade era bonita, mas havia água amarga e morte dentro da cidade. Ali vai começar um grande mover. Ele entra na cidade, pede que traga um prato, coloca sal no prato, e vai lá na fonte das águas e derrama o sal. E a água que era amarga fica doce.
fica potável. Pronto, resolvido o problema naquela cidade. A escola de profetas na época de Elias já existia, mas a escola de profetas, quando Eliseu assume, começa a crescer como nunca havia crescido. E quando ele chega na escola de profetas em Gilgal, de acordo com o contexto, tem aproximadamente 100 pessoas. Tem 100 alunos na escola de profetas em Gilgal, nesse tempo aqui. E quando ele chega em Gilgal, nesse tempo aqui, era o tempo em que estava começando uma crise, começando uma fome na terra. E quem estava na escola de profetas em Gilgal, já começou a sentir os efeitos dessa crise, porque de acordo com a Bíblia, eles não tinham o que comer lá. Perceba uma coisa, Eliseu não estava lá, eles estavam. Eliseu chegou, Eliseu chega, e eles não oferecem nada para Eliseu comer. Que falta de educação é essa? Como é que eu vou na sua casa e você não me oferece nem um biscoitinho maisena? Tem alguma coisa estranha no texto, porque Eliseu chega com o seu moço, e aqueles que lá estão, não oferece nem um meio copo de Coca-Cola, não oferece nada. É interessante que eles não têm para oferecer, mas também eles não fazem nada com isso. Consegue entender que eles não reagiram? Consegue entender que parece que eles estão, irmã, conformados em não ter? Eles estão conformados com a falta. Eles não têm, e para eles é normal não ter. Ah, mas a crise está grande, tudo bem. Então, porque a crise estava grande, eu morro. Eu sento e espero a morte. Ou eu já deito para ficar mais fácil de enterrar. Quer dizer, só porque não tem, eu cruzo os meus braços e digo, não tem, vou fazer o quê? Eu não tenho, eu estou desempregado, vou fazer o quê? Eu estou sem recurso, vou fazer o quê? Eu estou sem forças, vou fazer o quê? Eu não tenho o que eu gostaria de ter, o que eu vou fazer? Pois é, eles não tinham na despensa um pacote de arroz, eles não tinham na despensa um pacote de 5 quilos de salsicha, eles não tinham na despensa uns 2 envelopezinhos de quisuco, daquelezinho que lá atrás era 10 centavos, que com um negocinho desse tamanho, você fazia 2 litros, eles não tinham nada disso na despensa. Eles não tinham na despensa um milhinho de pipoca para jogar lá na panela e ouvir uns pipocos e depois comer uma pipoca com um pouquinho de sal. Eles não tinham nada na despensa. Então, peraí, eles não tinham para comer o que eles gostariam, mas o fato de não ter o que eu gostaria de ter, não pode fazer com que eu fique parado a ponto de não procurar usar alguma coisa que eu possa ter. Eu vou te explicar. Havia fome, eles não tinham dentro do lugar que eles estão, nada na despensa, mas quando Eliseu chega, Eliseu olha para o moço dele, e diz assim para o moço dele, pega a panela, e coloca a panela no fogo. Mas não tem nada, não tem arroz na despensa, não tem feijão, pega a panela, e coloca a panela no fogo, e vai lá fora, e pega ervas e coloca na panela. O que Eliseu está dizendo para o moço que chegou com ele? Vamos fazer uma sopa. Ah, mas eu queria comer picanha, não dá, agradeça pela sopa. Ah, mas eu queria ter um carro melhor, não tenho, agradeça pela bicicleta. Ah, mas eu queria morar numa casa melhor, não tenho, agradeça pela casa que você mora. Ah, eu queria comprar aquela roupa, dinheiro não deu, agradeça pela roupa que você veste. Ah, eu queria ter um emprego melhor, não tem, agradeça pelo emprego que se tem. Ah, eu queria ter condições melhores, ainda não tem, agradeça pela pouca condição que tem, porque é com ela que você está conseguindo se manter de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, e agora pegando uma carona naquilo que ela já disse aqui, é muito fácil chegar aqui hoje, botar a mão no microfone desse, com um som que eu me ouço aqui claramente dos dois lados. Você consegue entender que para um pregador isso é maravilhoso? É maravilhoso para um pregador você chegar em um lugar, e tem pregadores aqui em nosso meio, George eu já vi, Rogério também está por aí, tem pregadores aí, é maravilhoso você chegar em um lugar, e você não tem que ficar o tempo todo dizendo para quem está na mesa, retorno,
Bota retorno para mim, aumenta o meu retorno. Não, eu chego aqui, eu estou aqui no meio, eu estou me ouvindo de um lado, eu estou me ouvindo de outro lado, mas olha aqui para mim, nem sempre foi assim. Quando a gente não tinha esse microfone aqui, a gente pregava assim. Quando a gente não tinha essas caixas aí, tinha uma caixinha O'Neill de um lado, uma caixinha O'Neill do outro, que quem instalava era eu, e Elbinho, e o nosso irmão Maico, que Deus recolheu. Era a caixinha O'Neill espalhada no culto. Eu voltei pouco, né? Deixa eu voltar mais atrás ainda. Quando começou dentro da garagem, minha tia Gilda, que está ali, que faz parte dessa história, o que se tinha? Se tinha uma caixa amplificada, era uma caixa amplificada, desse tamanho aqui, com alto-falante desse tamanho, rachado, e uma corneta queimada. Era o que se tinha. Mas tinha culto, a gente adorava a Deus do mesmo jeito, eu pregava a palavra do mesmo jeito, ela cantava do mesmo jeito. Aí Deus abençoou um irmão nosso chamado José Luiz. Ele está aqui, José Luiz? Não, está em Talva, né? Diácono José Luiz, o marido da irmã Márcia, que está com a gente desde o começo, ou melhor, desde antes da Semeando Amor começar, congregávamos juntos. Deus abençoou o irmão José Luiz. O irmão José Luiz fez uma oferta para a igreja. Qual? Um mixer. Você sabe o que é um mixer? Não é esse negócio de triturar verdura, não. O mixer é como se fosse uma mesa de som portátil, tem alça e tudo, e você leva para um lado e leva para o outro. E o mixer tinha 9 canais, e 3 deles dava para dobrar. O William está entendendo o que eu estou dizendo. Dava para botar 2 instrumentos no mesmo canal, irmão. Uma coisa é o dizer que dava para fazer, outra coisa é como que as pessoas conseguiam entender o barulho que era produzido do outro lado, que ninguém entendia nada quase, mas a gente pregava, a gente cantava. Não tinha violão, não tinha nada, não tinha teclado, não tinha tecladista, não tinha violão, não tinha quem tocasse. Mas o que que tinha? Tinha um aparelho de som, um toca-DVD. E o DVD qual era? Um DVD de playback, como ela já disse, playback do Diante do Trono. Só que tinha uma coisa nesse DVD que não tinha. Pergunta para mim o que? Controle remoto. Então ela corria lá, dava o play, voltava, pegava o microfone para cantar. E quando tinha que cantar o playback número 3, e não dava para pular porque não tinha o controle, tinha que fazer um silêncio, ou então entrar em espírito de oração, até passar o 1, o 2 e chegar no 3. E quando aquele desgraça cismava de não tocar, quando chegava no 3, pulava para o 5, e ela tinha ensaiado 3, como é que se fazia? Irmão, era feito, Deus recebia, Deus abençoava. É fácil chegar aqui hoje e ver essa estrutura, é fácil pregar com esse microfone, usando essas caixas, é fácil estar dentro daquela bateria, é muito fácil. Ah, meu Deus do céu, hoje essa igreja já avançou, e já avançou muito ao longo desses 15 anos, temos um som de qualidade, o melhor técnico de som de Campos congrega com a gente, está ali na mesa de som, segurando as pontas aqui para mim, porque eu estou rouco hoje, mas nem sempre foi assim. Aí Eliseu chega na casa dos filhos dos profetas, chega na escola de Gilgal, e o que acontece? Porque eu não tenho, eu não faço. Eu vou dizer, porque eu não tenho, eu não faço. A panela está vazia, por quê? Porque eles não tinham o que eles queriam. Então se não tem o que eu quero, eu não faço. Aí chegou o professor e disse assim, ó, pode não ter o que quer, mas vamos fazer com aquilo que a gente tem. Aleluia, vamos fazer com aquilo que a gente tem, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar. Mas como é que eu vou fazer uma sopa? Não tem batata, não tem inhame, não tem um macarrão, parafuso para colocar, não tem uma carne para dar uma picada e jogar dentro da panela. Não tem o que vocês querem, mas o fato de não ter aquilo que vocês gostariam, não tem que deixar vocês parados. Eu não estou ensinando para vocês, para deixar vocês de braço cruzado, só porque não tem o que gostaria. Ô meu moço, oi, sim senhor, acende o fogo, põe a panela grande, aleluia, põe a panela
panela grande no fogo e vai pegar erva, vamos botar lá dentro, vamos fazer uma sopa, mas vamos fazer o que precisa ser feito. Aleluia. Tem gente que já chegou bem depois, a gente já estava aqui, só que lembra como era aqui? Não tinha teto, não tinha chão. Lembra da Camila cantando aqui? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ai meu Deus, não tinha chão, não tinha teto, mas o que já tinha? Palavra, presença, adoração, gente apaixonada por Jesus. Está entendendo por que Jesus cura em nosso meio? Está entendendo por que Jesus levanta pessoas em nosso meio? Está entendendo por que Jesus transforma vidas em nosso meio? Por quê? Que eu não preciso desse microfone para pregar, você não precisa de ar-condicionado para adorar. Aleluia. Ninguém aqui precisa ter o melhor para oferecer o melhor. Com a nossa limitação, a gente se entrega para Ele de todo o nosso coração. Quem está comigo para dar glória? Olha para alguém e diga assim para ele: ó, vai esperar a sua situação melhorar? Ou vai adorar com aquilo que você tem, hein? Vai esperar tudo ficar bonito para fazer? Ou vai fazer com aquilo que você tem? Ei, ficar em igreja rica onde já tem tudo é muito mole. Coisa que chama a atenção de Deus é na dificuldade da glória, na dificuldade de servir, é na dificuldade de fazer a obra. Ah, irmão, tudo fácil gera comodismo, mas na dificuldade Deus vai fortalecendo. Olha a gente forte ali, ó. Olha o corpo de trabalho dessa igreja, irmão. O corpo de trabalho dessa igreja tem o meu respeito, porque não tem a melhor condição para se fazer, mas tem vontade de fazer com a condição que se tem, e quando faz com excelência. Dá glória a Deus aí. Se eu não tenho o que eu quero, isso não pode me deixar parado a ponto de não fazer o que eu preciso. Talvez você não tenha o que você gostaria, por exemplo, da tua família, mas pelo amor de Deus, não fica esperando ter para depois começar a fazer alguma coisa pela tua família. Ah, se eu tivesse dinheiro eu ia viajar com a minha família, mas como eu não tenho, leva na praça do seu bairro, leva na piscina do clube do bairro onde você mora, leva em Farol, leva em Gruçaí, sei lá, irmão, leva no Açu, mas faz alguma coisa com aquilo que você tem. Sabe por quê? Pergunta por quê? Quando o recurso é escasso, a graça é grande. Eu vou dizer isso de novo, Pedrão. Quando o recurso é escasso, a graça é grande. Você está entendendo? Nós só chegamos aqui por causa da graça dele. Só estamos completando 15 anos por causa da graça dele. Só tem essa quantidade de gente aqui dentro por causa da graça dele. O recurso pode ser pequeno, mas a graça se manifesta. A graça dele é grande. Deixa eu ver quem sabe disso. Quem sabe disso me ajuda, irmão. Fica quieto não. Rasgue esse coração hoje. Adore a Deus aí. Tem gente que é assim, missionário. Se não tem o que quer, não faz nada com o que tem. Que é isso? Quer dizer que se eu não tenho o que eu quero, eu não faço nada com aquilo que eu tenho? Não, a gente faz. Sempre fez. E vamos continuar fazendo. Ainda não tem porta e janela, mas a gente está aqui fazendo. Ainda não tem ar-condicionado, mas a gente está aqui fazendo. Ainda não tem porcelanato no chão, mas a gente está aqui fazendo. E quando tiver, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Vai lá, põe a panela grande no fogo, vai pegar ervas e coloca dentro da panela. Panela grande, pequena não, porque servindo a um Deus grande, eu não vou esperar uma coisa pequena. Põe uma panela grande. Eliseu disse isso para o moço dele. Foi o moço dele que recebeu essa instrução. Essa palavra não foi para todo mundo. Essa palavra foi para o moço dele. Ele diz para o moço: põe a panela no fogo e vai pegar as ervas. Só que o texto vai dizer que um se levantou e foi. Eliseu não disse para um levantar e ir. Eliseu olhou para o moço dele e disse: vai lá e faz. Só que antes desse rapaz se levantar para fazer, um se levantou e foi. Quem? Não sei.
A Bíblia não diz quem, mas um deles. A palavra foi específica para um. É você, vai lá e faz. Só que alguém tomou a dianteira para fazer. Interessante. Antes dele chegar ali, ninguém fez nada. Aí quando alguém se levanta para fazer, o outro quer correr na frente e fazer primeiro. Antes dele chegar ali, está todo mundo parado. Todo mundo de braço cruzado. É porque agora alguém recebeu uma palavra para fazer, está todo mundo querendo fazer. Só que a palavra, nesse momento aqui, foi específica. Tem coisa, com respeito, que só vai dar certo na sua mão. Eu só estou confirmando o que ela já pregou aqui hoje. Tem coisa que só vai dar certo na sua mão. Agora olha para alguém e diga assim: está esperando o que para fazer, hein? Está esperando que alguém faça, que alguém se levante, que alguém vai na frente, que alguém tome uma iniciativa. Se alguém se levantar para fazer, você também se levanta? Não, tem coisa que só vai dar certo na sua mão, porque essa palavra foi para você. Irmão, a gente sabe quando a palavra é para a gente. Eu vou repetir, a gente sabe quando a palavra é para a gente. Olha aqui, tem coisa que dá para delegar, mas tem coisa que não dá para delegar. Tem coisa que ou a gente faz para dar certo, ou a gente delega para dar errado. Tem coisa que por mais que exija de nós, por mais que dedique mais tempo, por mais que seja mais pesado para a gente, quem tem que fazer é a gente, porque se delegar vai dar errado. Olha aqui, para de delegar a educação dos teus filhos. Quem tem que educar é você. Eu quero ter filho, mas eu não quero parar de trabalhar, eu não quero parar de viajar, eu não quero parar de nada. Porque você vai fazer o que então? Eu boto na creche, eu deixo na creche 24 horas. Tem gente que briga quando a creche diz que naquele dia vai estar fechada. O que é isso? Você não quis ter filho? Vai ser mãe do teu filho, Você não quis parir? Então vai lá cuidar. Tem coisa que não é para você delegar. É igual a igreja, irmão. Tem coisa aqui dentro dessa igreja que quem tem que fazer sou eu. O apóstolo não dá oportunidade para fazer tal coisa. Não dou mesmo não. Mas não dá, não dou e não dou. Mas por que não dá? 15 anos, está dando certo. Você quer que eu delegue para dar errado? Era aí, né? Quer dizer que eu vou mudar? Irmão, se tivesse dando errado, nem você estaria aqui dentro. Mas há 15 anos tem dado certo. Por quê? Porque eu sei o tamanho da responsabilidade que Deus me confiou. Então eu não vou passar para outro. O que quem tem que fazer sou eu. Um foi quem? Qualquer um. Mas tem coisa que não é para todo mundo fazer. Tem coisa que não é para qualquer um fazer. Não dá para delegar. Ele pegou ervas. O problema é que ele pegou veneno. E sabe por que ele pegou, irmã? Pergunta para mim, Bruno, por quê? Porque ele viu muito. Agora, ô Felipe, faltou nele, no mínimo, inteligência. Por quê? Porque num período de escassez, ele encontra um negócio que tem muito. Tem alguma coisa errada para ninguém estar pegando aquilo. Concorda comigo ou não? Se tem muito em um momento de escassez, por que afinal que ninguém está pegando aquilo ali? Ele não acorda para essa situação. Ele simplesmente olhou, opa, aqui tem muito. E sabe por que ele pegou? Pergunta por quê? Porque dava para pegar, estava ao alcance da mão dele. Então lá vai. Nem tudo aquilo que está ao teu alcance é de Deus para a tua vida. Eu vou repetir, engole aí. Nem tudo aquilo que está ao teu alcance é de Deus para a tua vida. Apóstolo, apareceu um emprego para mim, é de Deus para a tua vida? Apóstolo, apareceu uma pessoa querendo me namorar, é de Deus para a tua vida? Apóstolo, apareceu um negócio para fechar, é de Deus para a tua vida? Mas se não fosse de Deus não ia aparecer. Quem disse? O diabo também dá, mas só para te arrebentar. Que nem tudo que está ao seu alcance é de Deus para a tua vida. Está comigo aqui? Está comigo aqui? Ao longo desses 15 anos, não foi nenhuma, nem duas vezes que vieram políticos aqui com mala de dinheiro para me oferecer. Estava ao alcance da minha mão, mas era de Deus para Semeando Amor, era de Deus para a nossa vida. Isso não é soberba, mas com muita alegria no meu coração e com muito orgulho de servir esse Deus. Nessa igreja nunca teve dinheiro de política e nunca vai ter.
E quando vem não é pouco não, Adalto. Quando vem é muito. Aí aparece para ele muito. Ele falou: opa, o olho cresceu. O olho cresceu na maleta do deputado, do candidato. O olho cresceu, falou: é isso. Ele pegou, e olha onde ele colocou, Marcelo. Esse infeliz rapaz que andava ali na escola de profeta, ele pega e coloca dentro da sua capa. Deus. Missionária Fabiana, de Gênesis a Apocalipse, capa na Bíblia representa o nosso chamado. Capa na Bíblia representa a autoridade que nos é dada. Ele pega a erva que é veneno e coloca na capa dele. Que é isso? Ele está contaminando o chamado dele com coisa que não era para ele colocar a mão. Eu vou falar. Ele estava contaminando o chamado dele com coisa que não era nem para colocar a mão. É tanto pastor contaminando o chamado com política, é tanto pastor contaminando o chamado com coisa que não tem que se meter. Mas aquilo ali é a solução. Quando ele olhou para aquilo lá, ele pensou: opa, isso aqui é a solução. Pois é, né? O dinheiro da política seria a solução para a gente botar o porcelanato, para botar porta ali, para botar janela ali, para manter ar-condicionado, para fazer um revestimento acústico. O dinheiro da política seria a solução para isso. Só que eu não vou contaminar o meu chamado por conta daquilo que alguém veio oferecer. Apóstolo, mas eu queria ver isso acontecer. Então a tua igreja não é essa. Pelo amor de Deus, sai, vai embora, sai daqui. Aqui não. Aqui não. Mas eu queria levar meu candidato aí. Aqui não. Mas apóstolo, tira uma foto do meu candidato. Eu não. Eu tiro com você, com o seu candidato não. Não dá para mim. Ele pega, põe na capa, leva e vai dentro da panela e bota na água. Fez a sopa. E aí? E aí que pega a sopa, as irmãs da cozinha sabem melhor do que eu. Pega com a concha, é sopa, né? Pega com a concha, coloca dentro. Edinaldo das Cumbuquinhas, o casal que está completando 10 anos de casamento hoje, dão glória a Deus. Pega, põe dentro das cumbuquinhas e distribui para os 100. Só que quando os 100 vão beber da sopa, eles gritam: ai, Senhor, ai, o que foi? Tem morte na panela. O que eles estão gritando? Ai, tem morte na panela. Esse negócio deve ser veneno. Que troço amargo isso, parece um fel. Isso é veneno. Tem morte na panela. Ele pensou que aquele muito ia resolver o problema. Só que aquele muito estava trazendo morte para o lado de dentro. Irmão, com todo respeito, eu prefiro a gente sem porta, sem janela, mas sendo igreja viva, do que a gente com ar-condicionado gelando, sendo igreja morta. Tem morte na panela. Mas ele não foi pegar as ervas? Foi. Mas as ervas não seria a solução para que cada um comesse? Seria. Mas o problema é de onde vem. O problema é de onde vem. De qual pé isso veio. De qual fonte isso veio. Se a fonte é ruim, aquilo que traz também não presta. Alguém bebe e diz: tem morte na panela. Mas é interessante. Eles dão a primeira colherada. É sopa, né? Uma colherada, bota na boca. Todos experimentam, gritam: tem morte na panela. Mas ninguém morreu. Eu vou repetir. Ninguém morreu. Repita comigo. Experimentou. Viu que tinha morte. Mas não morreu. Agora é o seguinte. Continua para ver se não morre. Continua para ver se morre ou não morre. Que uma coisa é botar na boca sem saber. Opa, agora eu já sei. Sai fora. E eles botaram na boca e não morreram. Mas se continua, ia morrer. Então olha aqui para mim. Para com esse negócio que você sabe que não é de Deus para a tua vida. Até agora está dando certo. Mas se continuar, tu morre. Se continuar, a tua família morre. A tua casa morre. Tira a mão disso que não é de Deus.
Agora não tem mais jeito, acabou. Aí o profeta levanta a voz e diz assim, ó, pega a farinha. Pega o quê? Está vendo como tinha farinha na casa? Tinha farinha na casa, mas eles não fizeram nada com a farinha. Por quê? Porque não era a farinha que eles queriam. E se eu disser para você que nem sempre você vai ter o que você quer, mas Deus vai deixar na tua mão o que você precisa. Então não despreze o que Deus está te dando só porque não é ainda aquilo que você quer. Pode ter certeza que o que Deus está te dando é o que você precisa. Pega a farinha, e olha o que Eliseu vai dizer, terminando aqui. Uau, olha a hora. Ele olha e diz, ó, pega a farinha, põe a farinha na panela. O que tinha na panela? Um caldo de ervas. Aí coloca a farinha. Ramires, você cozinha? Mais ou menos, né? Coloca a farinha na panela. Na panela tem um caldo, coloca a farinha, virou um pirão. Por quê? Porque se coisa rala mata, tem que dar uma engrossada para fortalecer. Ah, se você gosta de coisa rala, semeando amor não é bom para você não. Se você gosta de coisa ralinha, culto da Semeando Amor vai fazer você sair daqui meio indisposto. Por quê? Porque aqui sempre vai ter peso da palavra, aqui tem alimento, aqui a coisa é mais profunda. Quem sobe aqui para pregar, não é porque eu estou pregando hoje, mas quem entra aqui para pregar, entra com revelação do céu. Quem está entendendo da glória a Deus? Eu vou terminar, eu prometo. Mas ele mandou colocar a farinha na panela. Onde, varão? Fala aí, na panela. Mas e as cumbuquinhas que já estavam na mão de todo mundo? Puxa vida. Porque Eliseu não disse assim, ó, põe um pouco de farinha na panela e sai colocando um pouquinho de farinha na cumbuca de cada um aí que está com a cumbuca na mão, com a erva dentro. Não. Ele só disse assim, ó, põe farinha na panela. E a cumbuca que está na mão? Joga fora. Por quê? Porque tem hora que a gente tem que perder para entender que estava errado. Eu vou repetir, tem hora que a gente tem que perder para entender que estava errado. Ai, na panela, e a cumbuca? Joga fora para sentir a dor da perda, para entender que estava errado. Ai, meu Deus do céu, mas e a boca deles, rapaz? Se eles botaram esse negócio na boca, a boca está amarga agora. Botaram veneno na boca, está amargando, está um fel a boca deles. E agora, não tem mais jeito? Não tem. Só tem um jeito agora para tirar esse amargo da boca. Pergunta, o quê? Para vencer, para se sobrepor aquilo que era ruim, é só mandar para dentro o que é bom. Aí olha o que vai acontecer no texto. Põe farinha na panela, dá uma mexida, vira um pirão, dá o pirão para todo mundo e eles estão comendo. Só que é o seguinte, ainda é pouco. Eu não sei se você já percebeu. Dá um trabalho para a gente se livrar das dores, não dá? Dá um trabalho para a gente se livrar das angústias, das tristezas, das dificuldades, não dá mais trabalho? Sim ou não? Só que para eles tirarem esse negócio da boca, eles tinham que botar para dentro muito do que era bom. Aí do nada aparece um homem, porque está na sequência o texto, aparece um homem trazendo pães de cevada, que era das primícias, e entrega para Eliseu. Você consegue entender no texto que esse pão era para Eliseu? É por isso que ele está chegando na escola de profeta com uma sacola de 20 pães de cevada. Pão de cevada é pequenininho. Irmão, você tem uma turma aqui que come 10 pães do grande na hora do café, que dirá um pãozinho de cevada. O camarada chega com 20 pães de cevada. Esses pães eram para Eliseu. Só que olha o que é bonito na vida de Eliseu. Eliseu não retém com ele aquilo que Deus dá para ele. Eliseu compartilha aquilo que Deus está lhe dando. Para quê? Para que não só ele seja livre de toda amargura, mas para que todo mundo que está ali naquele lugar seja livre também de toda amargura que está vivendo naquele momento. Irmão, eu não venho aqui para te dar nada que é meu, mas eu venho aqui para compartilhar coisas que Deus me deu. Sinceramente, eu quero que você viva o que eu vivo.
Eu quero que você prove do que eu provo. Eu quero que você tenha experiência com Deus que eu ando tendo. Eu quero que vocês experimentem da parte de Deus aquilo que eu tenho experimentado ao longo desses 15 anos. Eu nunca quis reter em mim aquilo que Deus me dá. Sempre foi desejo do meu coração compartilhar com aqueles que também estão vindo de uma vida de amargura, de uma vida de sofrimento. Eu gosto quando eu prego e alguém vem na frente e diz assim: apóstolo, eu queria me matar. Apóstolo, eu gosto, porque se queria não quer mais. E quando eu prego e alguém diz isso, eu me lembro da minha história, porque um dia quem quis se matar fui eu. E aí que eu tenho recebido de Deus, aquilo que eu tenho recebido de Deus, eu tenho compartilhado, para que assim como eu venci as amarguras da vida que iam me levar à morte, você também que está aqui comigo nessa noite, consiga vencer, levantar essa cabeça e dar a volta por cima. São 15 anos subindo nesse altar e pregando, meu irmão. Já passamos por tudo, já tentaram de tudo, até matar, já tentaram me matar, mas a mão do Senhor está nos mantendo de pé ao longo de 15 anos. E deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nos trouxe até aqui vai levar muito mais longe ainda. Agora eu estou falando de semeando amor, não estou falando de mim, que o dia que eu não estiver mais aqui, Deus vai colocar alguém aqui que também vai dizer: política aqui não, erva daninha aqui não, bota farinha nessa panela, porque aqui o povo tem que sair alimentado. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fique em pé aí, meu irmão. Levanta dessa cadeira. Ah, mas tinha morte na panela. Quem sabe você está vindo de situações que quase te levaram à morte. Aí Deus te trouxe aqui para dentro dessa igreja. Pergunta: para quê? É porque aqui tem pão. Aqui não vai faltar o pão. Que isso? Jesus certa vez diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmão, pode faltar porta e janela, mas o pão aqui não falta. Já faltou microfone, já faltou caixa de som, já faltou gente para tocar, já faltou tanta coisa, mas o pão nunca faltou. 15 anos, eu não sei quantos cultos que dá isso, sei lá quantos mil cultos que dá, mas eu sei de uma coisa: em nenhum culto da Semedão, nunca faltou pão. Já teve culto que faltou energia elétrica, vocês lembram disso? Que a gente entrou com um carro no meio da igreja e pregou no gogó. Faltou energia elétrica, mas o pão não faltou. Pode faltar muita coisa, irmão. Pode faltar até recurso para a gente logo terminar toda essa obra, mas o pão não falta. E quando a gente usa o que tem para fazer o que precisa, Deus faz chegar o que a gente não tem. Você consegue entender, Luciana, que todo o recurso que tinha ali, Eliseu usou? Mas Eliseu não tinha pão ali. Só que quando eu uso todo o recurso que eu tenho para fazer o que eu preciso, Deus faz chegar o que eu não tenho. Aí Deus fez chegar o pão. Não se assuste se começar a chegar aquilo que a gente ainda não tem. Não se assuste. E pode ter certeza de uma coisa: quando chegar, vai chegar como esse pão. Não vai chegar como aquela erva venenosa. Vai chegar como pão. Como assim? Enviado pela mão de Deus.